O contexto bíblico do mundo antediluviano é um tema fascinante que revela muito sobre a natureza humana, a relação com Deus e os eventos que levaram ao dilúvio. A narrativa sobre o mundo antes do dilúvio é encontrada no livro de Gênesis, que nos oferece uma visão profunda sobre a criação da humanidade, o Jardim do Éden e a expansão da civilização após a queda de Adão e Eva. Para entender essa era, é essencial analisar como tudo começou, como a desobediência a Deus trouxe consequências devastadoras e como o pecado começou a se espalhar entre os seres humanos. De acordo com a Bíblia, Deus criou o mundo em 6 dias e ao final de sua criação viu que tudo era bom. A criação da humanidade é um dos momentos mais significativos. Em Gênesis 1, 26 a 27, lemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Essa criação não era apenas um ato de poder, mas também um gesto de amor e relação. Deus criou Adão e Eva e os colocou no Jardim do Éden, um lugar de beleza indescritível e abundância, onde tudo o que precisavam estava disponível. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. No Éden, a humanidade experimentava uma comunhão perfeita com Deus, sem o peso do pecado ou da separação. No entanto, a liberdade que Deus deu a Adão e Eva também incluía a capacidade de escolher. O Senhor os advertiu sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim, dizendo que no dia em que comessem desse fruto, certamente morreriam. Infelizmente, a serpente, símbolo do engano, seduziu Eva, que acabou comendo o fruto proibido e em seguida ofereceu a Adão, que também comeu. Essa desobediência não apenas trouxe a queda da humanidade, mas também introduziu o pecado no mundo. A partir desse momento, a relação entre Deus e a humanidade foi drasticamente alterada. Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden e o acesso ao paraíso foi cortado. Após a queda, o mundo começou a se expandir, mas não da maneira que Deus havia planejado. Gênesis 4 nos apresenta os descendentes de Adão e Eva e como suas vidas foram marcadas pela luta e pelo pecado. Caim, o filho mais velho, se tornou o primeiro assassino ao matar seu irmão Abel por ciúmes. Esse ato de violência não foi um acontecimento isolado, mas o início de uma espiral descendente de desobediência e corrupção moral. A narrativa mostra como a humanidade começou a se afastar cada vez mais de Deus, priorizando suas próprias vontades e desejos em vez de obedecer aos mandamentos divinos. À medida que as gerações foram se multiplicando, o pecado se espalhou como uma praga. Gênesis 6:5 nos diz que a maldade dos homens era grande na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. A Bíblia descreve um cenário sombrio onde a violência e a corrupção dominavam. O ser humano, criado à imagem de Deus, havia se distanciado tanto de seu Criador que suas ações refletiam uma total falta de respeito pela vida e pela ordem divina. Neste contexto, Deus decidiu que era tempo de agir. A decisão do Senhor de trazer o dilúvio não foi apenas um ato de juízo, mas também uma demonstração de sua misericórdia. Em meio a um mundo corrompido, Deus encontrou um homem justo chamado Noé. Gênesis 6:8-9 nos mostra que Noé achou graça diante do Senhor e que ele era um homem justo, íntegro em sua geração. Através de Noé, Deus planejou preservar a humanidade e toda a criação,
dando-lhe a responsabilidade de construir uma arca que salvaria sua família e os animais. Essa parte da história bíblica é significativa porque revela o caráter de Deus. Embora ele tenha se angustiado com a maldade humana, ele ainda buscou a redenção através de Noé. Isso nos mostra que, mesmo em tempos de grande escuridão, Deus sempre mantém um remanescente fiel. A construção da arca não era apenas um aviso de que o juízo estava chegando, mas também um símbolo da esperança de que a humanidade poderia ser restaurada. O contexto do mundo antediluviano nos ensina sobre a natureza do pecado e suas consequências. A desobediência de Adão e Eva levou a um efeito cascata de corrupção e violência. A humanidade, criada para viver em comunhão com Deus, tornou-se escrava de suas paixões e desejos egoístas. A história de Noé, por outro lado, destaca a importância da fé e da obediência a Deus. Enquanto o mundo ao redor dele estava em decadência, Noé permaneceu firme, ouvindo a voz de Deus e agindo de acordo com suas instruções. Além disso, a narrativa do dilúvio serve como um lembrete poderoso da soberania de Deus sobre a criação. Ele tem o poder de julgar a maldade, mas também de oferecer salvação. A Arca de Noé se torna uma metáfora para a salvação que Deus oferece a todos nós. Assim como Noé e sua família foram salvos, Deus também oferece um caminho de salvação para a humanidade por meio de Jesus Cristo. Essa conexão entre as histórias nos ensina que, apesar do pecado, sempre existe a esperança de restauração e redenção. Refletindo sobre o mundo antediluviano, podemos perceber como a condição do coração humano não mudou ao longo dos séculos. Assim como naquela época, hoje vivemos em uma sociedade onde a maldade e a corrupção ainda existem. No entanto, a mensagem de esperança e salvação que se revela através da história de Noé continua a ressoar. É um lembrete de que, independentemente das circunstâncias, Deus ainda busca relacionar-se com a humanidade e oferece um caminho de volta para ele. A história do mundo antediluviano é uma parte crucial da narrativa bíblica, pois nos ajuda a entender as consequências do pecado, o caráter de Deus e a importância da obediência. Ela nos convida a refletir sobre nossa própria vida e nossa relação com Deus. Podemos nos perguntar: estamos vivendo de acordo com a sua vontade ou estamos permitindo que a maldade nos afaste dele? A Bíblia é clara ao nos mostrar que Deus ainda está disposto a se relacionar conosco, mesmo em meio a um mundo caótico e corrompido. Em resumo, o contexto bíblico do mundo antediluviano é uma rica tapeçaria de eventos que revela a queda da humanidade e a resposta de Deus ao pecado. Desde a criação da humanidade no Jardim do Éden até a desobediência de Adão e Eva, a expansão do pecado. E, finalmente, a decisão de Deus de enviar o dilúvio, essa narrativa nos ensina lições valiosas sobre a condição humana e a graça divina. Que possamos aprender com essa história e buscar viver de forma que glorifique a Deus, lembrando sempre que, mesmo em tempos de dificuldades, Ele nos oferece a esperança da salvação e a possibilidade de um novo começo. A história do dilúvio narrada no livro de Gênesis é uma das mais conhecidas e impactantes da Bíblia. Ela nos revela não apenas o juízo de Deus sobre uma humanidade corrompida, mas também sua profunda tristeza diante da maldade que permeava a terra. Para entender por que Deus decidiu enviar o dilúvio, é essencial explorar como o mundo se deteriorou moral e espiritualmente, culminando em uma época de corrupção e violência. Essa narrativa, que abrange Gênesis 6:5 a 11, é um testemunho poderoso da depravação do coração humano e das consequências do pecado. Logo no início da narrativa bíblica, somos apresentados a um mundo criado por Deus que era bom. O Senhor formou a humanidade à sua imagem e semelhança e lhes deu um propósito.
viver em comunhão com Ele e cuidar de sua criação. No entanto, essa harmonia foi rompida pela desobediência de Adão e Eva quando comeram do fruto proibido. A partir desse momento, o pecado entrou no mundo, trazendo consigo a morte e a separação de Deus. A corrupção começou a se espalhar como uma mancha, afetando cada aspecto da vida humana. Em Gênesis 6:5-6, encontramos uma descrição sombria do estado da humanidade. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Esses versículos expressam a profunda tristeza de Deus ao observar a deterioração moral do homem. A maldade havia se multiplicado, e a imaginação do coração humano estava tomada pelo mal. Não era apenas um comportamento isolado ou atos de maldade esporádicos. Era uma corrupção total que havia se infiltrado nas motivações, pensamentos e ações de cada indivíduo. A corrupção moral é uma consequência direta da escolha do ser humano de se afastar de Deus. Quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, eles abriram a porta para que o pecado entrasse em suas vidas e, por extensão, em toda a humanidade. O que antes era um relacionamento pleno e saudável com Deus, se transformou em uma luta constante contra as inclinações malignas do coração. Assim, a narrativa de Gênesis nos mostra que a humanidade não conseguiu se levantar dessa queda. Ao contrário, as coisas só pioraram com o tempo. O versículo 11 de Gênesis 6 nos diz: a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. A violência mencionada aqui não era apenas física, mas abrangia todas as formas de injustiça, opressão e desrespeito pela vida humana. O desvio moral da sociedade havia atingido um ponto crítico, onde os valores de amor, compaixão e respeito foram completamente substituídos por egoísmo e agressão. O ser humano, que deveria refletir a imagem de Deus e exercer domínio sobre a criação, agora se tornava um agente de destruição e morte. Diante desse quadro desolador, Deus, em sua justiça e santidade, decidiu que era necessário agir. A decisão de enviar o dilúvio não foi uma ação impulsiva, mas sim uma resposta à gravidade da situação. Deus não estava apenas punindo a maldade, Ele estava restaurando a ordem que havia sido desmantelada. O dilúvio se tornou um meio de purificação, uma forma de eliminar a corrupção que havia tomado conta da terra. Esse ato, embora severo, foi motivado pelo amor e pela necessidade de proteção da criação. É importante destacar que a decisão de Deus de enviar o dilúvio não foi apenas sobre a destruição. Ele também ofereceu uma oportunidade de salvação através de Noé, um homem justo em meio à corrupção. Gênesis 6:8 nos diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Isso significa que mesmo em um tempo de grande depravação, Deus ainda mantinha um remanescente fiel. Noé foi chamado para construir uma arca, que se tornaria um símbolo de salvação e esperança em um mundo que estava à beira da destruição. Através de Noé e de sua família, Deus planejou preservar a vida e dar uma nova chance à humanidade. A narrativa do dilúvio é também um alerta para nós hoje. A corrupção moral e a violência que caracterizavam o mundo antediluviano não são estranhas à nossa realidade atual. Vemos, em várias partes do mundo, como a injustiça, a opressão e a falta de amor ao próximo estão se tornando cada vez mais comuns. Assim como no passado, o ser humano continua a se afastar de Deus e a se entregar a seus próprios desejos egoístas. Essa reflexão nos convida a avaliar a condição de nossos corações e a buscar uma vida que glorifique a Deus. É fundamental lembrar que, apesar do juízo que Deus trouxe sobre a terra, Ele nunca deixou de ser um Deus de misericórdia.
A história de Noé é um testemunho da possibilidade de arrependimento e da chance de recomeço. Assim como Noé e sua família foram salvos, Deus oferece a todos nós um caminho de volta a Ele por meio de Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho é uma de esperança, mostrando que mesmo diante de nossa corrupção e maldade, Deus está disposto a perdoar e restaurar aqueles que se arrependem e se voltam para Ele. A decisão de Deus de enviar o dilúvio é um lembrete de que a desobediência tem consequências, mas também é um chamado à responsabilidade. Como crentes, somos desafiados a viver de maneira que reflita o caráter de Cristo, a amar ao próximo e a promover a justiça em um mundo que muitas vezes parece dominado pela maldade. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na construção de um mundo mais justo e amoroso, seguindo os ensinamentos de Deus. Concluindo, a corrupção e a violência na terra, que levaram Deus a decidir pelo dilúvio, são um reflexo do estado do coração humano. A história de Gênesis 6 nos mostra como o pecado se espalhou e destruiu a comunhão entre Deus e a humanidade, resultando em um juízo divino. No entanto, mesmo em meio à destruição, a graça de Deus se manifestou através de Noé, mostrando que sempre há esperança para aqueles que se voltam para Ele. Que possamos aprender com essa história e nos esforçar para viver de maneira que honre a Deus, promovendo a paz e a justiça em nosso mundo. E a narrativa dos filhos de Deus e dos Nefilins em Gênesis 6 é uma das mais intrigantes e enigmáticas da Bíblia. Esta passagem levanta muitas perguntas sobre a origem dessas figuras e seu papel no mundo antediluviano, ou seja, o período que antecedeu o dilúvio. Para entender melhor esse tema, é essencial explorar o contexto em que esses personagens aparecem, as diferentes interpretações sobre sua identidade e como sua presença contribuiu para a decadência moral e espiritual da humanidade. Em Gênesis 6, 1-4, encontramos a passagem que menciona os filhos de Deus e os Nefilins. E aconteceu que, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Havia na terra gigantes, nefilins, naqueles dias. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes foram os poderosos que houve na antiguidade, os varões de renome. Essa passagem levanta questões sobre quem eram esses filhos de Deus e o que exatamente se entende por nefilins. Existem diversas interpretações sobre a identidade dos filhos de Deus. A primeira e mais comum é que eles eram anjos que caíram, seres celestiais que deixaram sua posição e se uniram com as filhas dos homens. Essa interpretação é apoiada por textos apócrifos, como o livro de Enoque, que descreve anjos que descem à terra e se casam com mulheres, gerando uma raça de gigantes. No entanto, essa visão levanta a questão de como seres espirituais poderiam ter interagido fisicamente com seres humanos, e muitos estudiosos têm debatido essa possibilidade. Uma segunda interpretação é que os filhos de Deus se referem a descendentes de Sete, o filho de Adão, que eram justos, enquanto as filhas dos homens seriam descendentes de Caim, conhecidos por sua maldade. Essa leitura sugere que a união entre esses dois grupos resultou em uma degradação moral, uma mistura de justos e ímpios que levou à corrupção da humanidade. Esse entendimento enfatiza a ideia de que a mistura de linhagens sagradas e profanas trouxe consequências devastadoras para a sociedade, culminando na violência e na maldade que caracterizavam o mundo antes do dilúvio.
Outra interpretação, menos comum, é que os filhos de Deus representam líderes ou nobres da época, enquanto as filhas dos homens seriam mulheres comuns. Essa visão sugere que as elites buscavam casar-se com mulheres de origem humilde, resultando em um aumento da opressão e da desigualdade social, refletindo a decadência moral da sociedade. Essa interpretação destaca a responsabilidade dos líderes em manter a justiça e a retidão, e como a corrupção pode se espalhar quando aqueles em posições de poder se afastam dos princípios divinos. Independentemente da interpretação, a presença dos nefilins, descritos como gigantes ou poderosos na Terra, é um indicador da decadência que assolava a humanidade. Esses seres, resultantes das uniões mencionadas, simbolizam não apenas força física, mas também uma violação da ordem divina. O termo nefilim é frequentemente associado a uma ideia de queda ou destruição, refletindo o impacto negativo que tiveram na sociedade. A corrupção moral e a violência, que aumentaram exponencialmente nesse período, estão diretamente ligadas à influência dos nefilins. Gênesis 6:5 afirma: "E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente." A interação entre os filhos de Deus e as filhas dos homens contribuiu para essa degradação, pois promoveu uma cultura de indulgência, imoralidade e rebelião contra Deus. Os nefilins representam uma expressão extrema da depravação humana. Sua existência não era apenas uma questão de proporções físicas, mas uma manifestação da corrupção espiritual que dominava os corações das pessoas. A sociedade se afastou cada vez mais dos valores divinos e a violência se tornou uma norma, como mencionado em Gênesis 6:11, onde a terra estava cheia de violência. O ato de se unir com as filhas dos homens simbolizava uma rejeição dos padrões que Deus havia estabelecido, levando à decadência moral e espiritual. O aumento da violência na terra era resultado direto dessa interação. Os nefilins, sendo considerados poderosos, provavelmente influenciaram a sociedade ao seu redor, promovendo uma cultura de opressão e medo. As pessoas estavam tão imersas no pecado que não viam mais a necessidade de se voltar para Deus. A conexão entre esses seres e a degradação moral da humanidade nos lembra da importância de se viver de acordo com os princípios divinos, pois a escolha de se afastar de Deus sempre leva a consequências devastadoras. A narrativa dos filhos de Deus e dos nefilins serve como um alerta para nós hoje. A história nos mostra como a desobediência a Deus e a mistura do sagrado com o profano podem ter impactos profundos e duradouros em nossa sociedade. Assim como no tempo de Noé, hoje enfrentamos desafios morais que testam nossa fé e nos encorajam a permanecer firmes nos ensinamentos de Deus. O apelo à santidade e à justiça é tão relevante agora quanto era naquela época, pois a corrupção moral pode facilmente se infiltrar em nossas vidas se não estivermos atentos. Concluindo, a presença dos nefilins e a interação dos filhos de Deus com as filhas dos homens nos oferecem uma visão sobre a decadência que levou ao dilúvio. As diversas interpretações sobre quem eram essas figuras revelam a complexidade e a profundidade da história. Independentemente de como se escolha entendê-los, a mensagem central permanece. A desobediência a Deus resulta em consequências graves. A história nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e a buscar uma relação íntima e sincera com o Criador, evitando os caminhos que levaram à corrupção e à violência. Que possamos aprender com o passado e nos esforçar para viver de maneira que glorifique a Deus, promovendo a justiça e a santidade em um mundo que muitas vezes parece perdido. O mundo antediluviano, que é o período anterior ao grande dilúvio descrito na Bíblia, é uma fase fascinante e misteriosa da história da humanidade.
Uma das características mais notáveis desse tempo é a longevidade extraordinária dos seres humanos que viveram naquela época. Figuras como Matusalém, que, segundo a Bíblia, viveu até os 969 anos, são emblemáticas desse fenômeno. Mas o que pode ter causado essa longevidade e como era o ambiente naquele período? Vamos explorar essas questões, refletindo sobre o que a Bíblia nos diz e as teorias que foram propostas para explicar essas peculiaridades. De acordo com a narrativa bíblica em Gênesis, as gerações que viveram antes do dilúvio eram marcadas por uma vida longa e saudável. Além de Matusalém, encontramos outros personagens como Noé, que viveu 950 anos, e Adão, que chegou a 930 anos. Essa longevidade impressionante levanta muitas perguntas. Por que essas pessoas viviam tanto tempo? Quais eram as condições que permitiam essa vida prolongada? Para entender isso, é essencial considerar o contexto ambiental e social da época. Um dos aspectos frequentemente discutidos é a diferença no ambiente pré-diluviano em comparação com o mundo que conhecemos hoje. Teóricos sugerem que o clima e as condições da Terra antes do dilúvio eram significativamente diferentes. Uma das ideias mais populares é a de que havia uma cobertura de vapor ou uma camada de água que envolvia a Terra, criando um ambiente mais ameno e estável. Essa camada poderia ter atuado como um tipo de estufa, filtrando a radiação solar e mantendo temperaturas uniformes em todo o planeta, o que, por sua vez, poderia ter contribuído para a saúde e longevidade dos seres humanos. Além disso, esse ambiente poderia ter oferecido uma abundância de recursos naturais. O solo, rico e fértil, proporcionaria um ambiente ideal para o cultivo de plantas e a criação de animais, permitindo que as pessoas vivessem em harmonia com a natureza. Com acesso a alimentos saudáveis e nutritivos, é possível que a longevidade estivesse ligada não apenas à genética, mas também a um estilo de vida saudável. Essa ideia é apoiada pelo fato de que, nos primeiros dias da humanidade, Deus deu aos seres humanos o domínio sobre a terra e seus recursos, sugerindo que eles estavam destinados a viver em harmonia com a criação. A longevidade também pode ser vista como uma consequência do propósito divino. Segundo a Bíblia, Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança. E isso poderia significar que, no início, o homem foi projetado para viver eternamente. A entrada do pecado na humanidade, com a desobediência de Adão e Eva, introduziu a morte e a degradação. Mas antes disso, a vida estava intimamente ligada à obediência a Deus e à preservação da criação. Dessa forma, a longevidade dos antediluvianos poderia ser vista como um reflexo do estado original da criação, quando tudo estava em harmonia. Ainda assim, não podemos ignorar a questão do pecado e como ele afetou a vida das pessoas ao longo do tempo. Embora os antediluvianos vivessem por muito tempo, a Bíblia também nos diz que a maldade se multiplicou na terra. Em Gênesis 6:5 é dito que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Esse contraste entre a longevidade e a crescente depravação moral sugere que, apesar de viverem por longos períodos, as pessoas não estavam isentas do pecado e das consequências que ele traz. Além do clima e da longevidade, é interessante considerar como a sociedade antediluviana se organizava. A Bíblia menciona a criação de cidades e a construção de grandes estruturas, como a famosa Torre de Babel, que se acredita ter surgido em um período próximo ao dilúvio. Isso indica que, mesmo em um ambiente favorável, as pessoas estavam desenvolvendo tecnologias e civilizações complexas. A interação social e a construção de comunidades poderiam ter desempenhado um papel importante na vida dos antediluvianos, permitindo o compartilhamento de conhecimento
e experiências. Por outro lado, essa mesma interação social também pode ter contribuído para a disseminação do pecado e da corrupção. A Bíblia enfatiza que, à medida que a população crescia, as pessoas se afastavam cada vez mais de Deus. Essa degradação moral culminou na decisão de Deus de enviar o dilúvio como um juízo sobre a terra. A história de Noé, que foi instruído a construir a arca, mostra que, mesmo em um mundo repleto de maldade, Deus preservou uma remanescente que ainda era fiel a Ele. É importante também refletir sobre como a longevidade dos antediluvianos pode ter influenciado a transmissão de conhecimento e tradições. Pessoas como Matusalém e Noé viveram por longos períodos, o que lhes permitiu ser testemunhas de eventos significativos e transmitir suas experiências a gerações posteriores. A educação e a sabedoria adquiridas ao longo de tantas décadas poderiam ter um impacto profundo na formação da sociedade antediluviana. Essa transmissão oral de conhecimento pode ter sido vital para a preservação das histórias da criação, dos ensinamentos de Deus e da importância de viver em retidão. À medida que nos aprofundamos na vida antediluviana, devemos considerar o que podemos aprender com essa época. A longevidade e as condições ambientais favoráveis podem parecer algo distante e alienígena para nós, mas as lições que podemos extrair sobre o relacionamento com Deus e a moralidade são eternas. O tempo que passamos nesta terra pode ser breve, mas como escolhemos viver e o legado que deixamos para as gerações futuras são questões de grande importância. Em última análise, a história do mundo antediluviano, com suas longas vidas e a influência do ambiente, nos convida a refletir sobre a nossa própria vida e a relação que temos com Deus. A Bíblia nos ensina que a vida é um presente e que devemos usá-la da melhor maneira possível. Mesmo em um mundo cheio de desafios e tribulações, somos chamados a viver com integridade e fé, preservando o que é bom e justo, assim como Noé fez em sua época. Portanto, a longevidade dos antediluvianos não é apenas uma curiosidade histórica, mas um lembrete poderoso de que a vida pode ser longa e cheia de significado quando vivida em harmonia com os princípios divinos. O ambiente pré-diluviano pode ser visto como um reflexo do potencial que Deus criou para a humanidade. Um potencial que ainda existe hoje, mesmo em um mundo em que a corrupção e o pecado estão presentes. É nosso dever buscar esse potencial, vivendo com amor, fé e obediência a Deus, contribuindo para a construção de um legado que honre a Ele e beneficie as futuras gerações. A história de Noé é uma das narrativas mais conhecidas da Bíblia e carrega consigo profundas lições sobre fé, obediência e a misericórdia de Deus. Em um mundo onde a maldade e a corrupção tinham tomado conta, Noé foi escolhido por Deus como o único homem justo, digno de graça. Ele foi chamado a realizar uma tarefa monumental, construir uma arca para preservar a vida diante da destruição iminente que o dilúvio traria. Essa missão não foi apenas um ato de salvação, mas também um marco que dividiu a história da humanidade em dois períodos distintos: o mundo antigo e o novo mundo que surgiria após o dilúvio. Noé viveu em um tempo em que a maldade era tão grande que Deus decidiu que era hora de intervir na história da humanidade. Gênesis 6:5 nos diz que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Em meio a essa atmosfera de depravação, Noé se destacou. A Bíblia o descreve como um homem justo e íntegro que andava com Deus. Essa descrição nos dá uma visão de quem Noé realmente era. Alguém que mantinha uma relação próxima com o Criador, mesmo quando todos ao seu redor se afastavam dele. O chamado de Deus a Noé foi um ato de compaixão.
Deus decidiu que, em vez de destruir toda a humanidade sem dar uma chance, ele preservaria um remanescente. Noé recebeu instruções detalhadas sobre como construir a arca. Gênesis 6:14 a 16 nos oferece uma descrição dessas instruções, que incluíam dimensões específicas, materiais a serem utilizados e até mesmo a forma da arca. Esse nível de detalhe mostra o cuidado e a preocupação de Deus em garantir que Noé estivesse totalmente preparado para o que estava por vir. Além disso, essa instrução prática foi um teste de fé para Noé, que precisaria confiar em Deus e seguir essas direções sem questionar. A construção da arca não foi uma tarefa fácil. Imaginemos Noé e sua família trabalhando arduamente por muitos anos para concluir essa enorme embarcação. A Bíblia não especifica exatamente quanto tempo levou, mas muitos estudiosos acreditam que foi uma tarefa que ocupou cerca de 120 anos. Durante todo esse tempo, Noé enfrentou não apenas o desafio físico de construir a arca, mas também a incredulidade das pessoas ao seu redor. Enquanto ele trabalhava e se preparava para o dilúvio, as pessoas ao seu redor provavelmente zombavam dele e questionavam sua sanidade. Como um homem poderia acreditar que um dilúvio viria quando não havia sinais de tal calamidade? A desconfiança e o desprezo da sociedade em relação ao chamado de Noé são evidentes, mas ele perseverou, mantendo sua fé em Deus. A fé de Noé é um exemplo poderoso para todos nós. Ele acreditou na palavra de Deus, mesmo quando tudo ao seu redor apontava para o contrário. Essa fé não era uma crença cega, mas uma confiança fundamentada no caráter de Deus. Noé sabia que Deus era fiel e que se ele disse que algo aconteceria, isso certamente aconteceria. Essa atitude de confiança e obediência é algo que todos nós podemos aprender. Muitas vezes somos desafiados a confiar em Deus em circunstâncias que parecem impossíveis ou ilógicas. A história de Noé nos encoraja a manter a nossa fé, mesmo diante de dificuldades e dúvidas. Enquanto Noé construía a arca, ele também tinha a responsabilidade de pregar. Em 2 Pedro 2, versículo 5, somos lembrados que Noé era um pregador da justiça. Ele não apenas se preparou fisicamente para o dilúvio, mas também tentou alertar as pessoas sobre o juízo que estava por vir. No entanto, a maioria das pessoas não ouviu suas advertências. Isso nos mostra que, mesmo quando estamos fazendo o que é certo, podemos enfrentar a rejeição e a indiferença dos outros. O importante é que Noé permaneceu fiel ao seu chamado, confiando que Deus o apoiaria em sua missão. Quando a arca finalmente foi concluída, um novo capítulo na história da humanidade estava prestes a começar. A entrada de Noé e sua família na arca marcou o fim de um mundo dominado pelo pecado e a violência, e o início de uma nova era, onde Deus ofereceria uma nova oportunidade à humanidade. As portas da arca se fecharam e, conforme as chuvas começaram a cair e as águas do dilúvio começaram a subir, a realidade da situação se tornava inegável. Aqueles que haviam zombado de Noé agora se encontravam enfrentando a consequência de sua incredulidade. A arca em si pode ser vista como uma representação da salvação. Assim como Noé e sua família foram salvos dentro da arca, nós também somos convidados a entrar na salvação que Deus oferece através de Jesus Cristo. O Novo Testamento faz várias referências a essa analogia, destacando que assim como Noé foi salvo pela obediência a Deus, nós também somos chamados a crer em Cristo para a nossa salvação. Além disso, o dilúvio e a arca de Noé são uma ilustração poderosa da graça e da justiça de Deus. Enquanto a justiça de Deus exigia que o pecado fosse punido, sua graça permitiu que Noé e sua família fossem salvos. Essa dualidade é uma parte essencial da natureza de Deus. Ele é amoroso e justo ao mesmo tempo.
Essa compreensão nos ajuda a ver que, mesmo em tempos de juízo, Deus ainda está buscando aqueles que desejam se voltar para Ele e receber sua misericórdia. Finalmente, a história de Noé nos ensina sobre a importância de estarmos preparados. Assim como Noé se preparou para o dilúvio, somos chamados a nos preparar para o retorno de Cristo e o juízo final. Isso implica viver uma vida de fé, obedecendo aos mandamentos de Deus e testemunhando a sua verdade ao mundo ao nosso redor. A construção da arca foi uma tarefa monumental que exigiu tempo, esforço e determinação. Da mesma forma, nossa caminhada com Deus exige comprometimento e uma disposição para obedecer, mesmo quando não compreendemos completamente seus planos. Portanto, ao refletirmos sobre a vida de Noé e sua preparação para o dilúvio, somos desafiados a avaliar nossas próprias vidas. Estamos prontos para ouvir o chamado de Deus e obedecer, mesmo em meio à incredulidade e ao escárnio? A história de Noé é um lembrete de que, mesmo em tempos difíceis, Deus está sempre trabalhando em nosso favor e que, com fé e obediência, podemos ser instrumentos de sua graça em um mundo que muitas vezes se opõe a Ele. A Arca de Noé não é apenas uma história do passado, mas uma lição atemporal que continua a ressoar em nossas vidas hoje.